Alô, você que se liga na TV AL, aqui estamos para mais uma edição do Política em Foco. Os grandes assuntos de Santa Catarina que passam pela Assembleia Legislativa, passam aqui por esse encontro democrático, plural, como é a nossa Assembleia Legislativa. Na edição de hoje vamos tratar de duas pautas muito relevantes para Santa Catarina. Primeiro, o papel que a Assembleia Legislativa exerce com o Alesc itinerante, que já está consolidado como uma grande interiorização diferenciada que faz o contato das comunidades do estado inteiro com o parlamento catarinense. E outra, uma pauta do cotidiano econômico do agro, que é a gripe aviária. A questão da sanidade animal também estará na pauta de hoje. E nesta edição, o Política em Foco recebe dois colegas que vêm tratar desses assuntos conosco, a Maria Helena e o Lucas Casagrande. Tudo bom, Maria Helena? Tudo bem, que bom estar aqui com vocês. Também. Muito bom para a gente conversar entre nós e com todos de Santa Catarina que acompanham essa programação da TV AL. Programação essa diferenciada, como você falou, que traz exatamente esses temas para a nossa discussão, para essa pluralidade, né? Com certeza, com certeza. Lucas? É sempre bom estar aqui na TV AL discutindo aqueles assuntos, aqueles temas que envolvem as pessoas e que passam pela Assembleia Legislativa e que impactam a vida do catarinense. Olha, o Alesc itinerante já tem resultados confirmados e consagrados. E ele começa com uma fórmula relativamente simples, mas ele se robustece porque ele vai lá na base buscar prioridades e dar protagonismo a essa base, Maria Helena. Com certeza. Aqui a própria TV AL surgiu e muitos dos veículos que hoje fazem parte da comunicação da Assembleia Legislativa com esse propósito de levar as pessoas a informação sobre o que acontece no parlamento e que muda a vida de todos nós, altera, né? A vida de todos nós. E o Alesc itinerante surgiu com essa ideia também de levar aos municípios, levar às regiões o parlamento, porque as pessoas, em muitos casos, não conhecem o trabalho, ou muitas vezes acham que o plenário o trabalho é só em plenário, mas não, tem um trabalho fantástico que é das comissões, importantíssimo, onde as matérias são realmente debatidas, discutidas, alteradas, aceitas ou não pelo parlamento, no caso da Comissão de Justiça. Então, levar isso aos municípios é muito importante para que as pessoas conheçam. E a oportunidade que lideranças, sejam de entidades como a população de um modo geral, de participar efetivamente, de reivindicar ao parlamento melhorias para a sociedade, para as suas regiões, leis estaduais. Então, é um projeto que, sem dúvida alguma, veio para ficar e foi muito feliz a direção da Assembleia Legislativa, a mesa diretora, em permanecer com ele, né? Porque realmente ele faz a diferença, ele desmistifica até, de certa forma, o que é feito no parlamento, fortalece o legislativo e fortalece a população que tem esse contato mais perto. E agora, em municípios que não necessariamente precisam ser os polos, melhor ainda esse acesso. O parlamento, Denis e Maria Helena, ele é por definição, né? Ele vem do parlar, ele vem do falar. E do legislativo, né? Do legislar, do fiscalizar e do cuidar daquilo que é público. Só que os parlamentos, na sua grande maioria, eles são também a representação direta do povo. E é o que são os deputados, né? São os representantes da população no poder público fazendo esse elo, né? Entre o público, entre a população, o eleitor, o cidadão e o poder público. E todos os parlamentos, eu coloco a Assembleia e coloco junto as câmaras de vereadores, acho que elas têm também essa dificuldade. Eles precisam estar mais próximos. E a Assembleia Legislativa, por ser um parlamento no Estado, ele tem até uma dificuldade maior geográfica, né? Porque ela precisa acontecer em um lugar, né? Essa reunião precisa acontecer em um lugar e acontece aqui na capital do Estado. Quando a Assembleia faz esse movimento de sair da capital do Estado, de sair do seu conforto e de ir para as regiões, ela acaba fazendo um movimento de encontrar as pessoas, de encontrar quem ela representa, né? Então, por isso que o projeto ele é tão exitoso. Óbvio que ele tem desafios, é óbvio que hoje, por exemplo, a tecnologia ajuda muito. Você imaginar a realização de uma sessão itinerante há 20 anos atrás, tinha que levar um caminhão de coisas, né? Hoje você leva muito mais coisa, a tecnologia facilita muito isso. Mas, mais do que isso, é a vontade de estar em contato com quem realmente representa. E a possibilidade, não só de aprovar projetos, a gente pode citar aqui os números daqui a pouco, né? De projetos aprovados, de demandas resolvidas no Alesc itinerante, mas de deixar falar quem está lá na região, quem precisa falar e quem às vezes não tem acesso para falar. Então o Alesc itinerante faz isso, dá a quem precisa falar a voz que é necessária. A própria escolha dos locais das próximas edições, vejam,
São Miguel do Oeste, vai lá para o extremo oeste nos dias 10 e 11 de junho, Mafra, no norte do estado, 5 e 6 de agosto, e Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí, 7 e 8 de outubro. Ou seja, Maria Helena, estamos tratando de extremos, né? E de extremos que têm as suas pautas muito claras, as suas demandas. Veja, São Miguel do Oeste, a gente lembra da infraestrutura viária naquela região. Mafra tem um porém semelhante a isso, tem algumas pendências de infraestrutura viária. Balneário Camboriú, outro tipo de demanda. Como é interessante isso também, né? A pulverização das possibilidades de cada região pleitear suas prioridades. É isso aí, e reforça também o trabalho e a importância das próprias bancadas regionais, né? Porque essas regiões estão sendo exatamente definidas em consonância com as próprias bancadas regionais e que solicitam essas realizações e quais os municípios que devem abranger. Então, como você falou, a infraestrutura está sempre no topo, né? No topo das reivindicações, por mais que o próprio Estado e o governo federal, há um tempo atrás, tenha feito investimentos em Santa Catarina e esteja fazendo, tem aí o tal do Estrada Boa do governo do Estado, realmente mudando a realidade de muitas rodovias, mas a infraestrutura é fundamental. Não passa pelo Vale do Itajaí, meu Deus, a importância pelos potes, por tudo, né? Essa questão de Balneário Camboriú, essa região de turismo, tem que se resolver questões graves de infraestrutura, de até para chegar lá daqui está difícil ir para BC, né? Descer para BC está difícil. Não está tão fácil assim, muito trânsito. Enfim, são demandas importantes e como vocês falaram aqui, estar a região presente, discutindo e vendo o interesse, a vontade do parlamento e leis que venham a favorecer que essas coisas realmente aconteçam de fato, é muito importante. Eu acho que bancada regional, junto com a Lesc itinerante, deu ao parlamento catarinense um outro patamar, um outro entendimento em nível de Santa Catarina. E são, né, Lucas, situações que vêm em paralelo, de fato, né? A consolidação do itinerante e das bancadas regionais. Deu uma dinâmica de trabalho, né? Agora a gente Deu consegue entender como é que funciona essa questão da representatividade, né? Porque agora a bancada regional levanta a pauta e aí você vai lá, a Assembleia vai lá na região ouvir sobre aquela demanda, tratar daquele assunto e com o objetivo, evidentemente, né, de buscar uma solução para esse problema. Porque, obviamente, né, infraestrutura, você fala do Oeste, da produção agrícola e agropecuária do Oeste, bom, é uma das mais importantes do Estado. Então, óbvio que a infraestrutura vai ser uma das demandas que serão apresentadas e a necessidade de melhoramento naquelas rodovias, né, de ampliá-las, de oferecer mais acesso, até para que outras demandas futuras possam surgir. Precisa resolver essa para que outras necessidades apareçam. Nas últimas edições, nas edições de 2024, foram contemplados 5 municípios: Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó. Foram 149 projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que passaram pelas pautas, que foram aprovados nas sessões itinerantes, porque tudo acontece lá, com a sessão em si, não é? Como que o plenário, as comissões temáticas também funcionam e o mais interessante, há a oportunidade, e a gente viu isso, eu já testemunhei uma de Criciúma, por exemplo, o Lucas também, né, Lucas? Em que as entidades regionais passam por lá, Maria Helena, e levam as suas demandas. Nessas 5 edições do ano passado, 191 entidades tiveram espaço nessas ocasiões que teriam dificuldades de contar com o mesmo espaço e a mesma adesão na Alesc aqui em Florianópolis. Sem dúvida alguma, não teriam esse mesmo espaço. E há essa possibilidade de elas fazerem a inscrição prévia, para que participem das sessões e acompanhem as reuniões das comissões, que, como eu falei, o parlamentar ele não trabalha só em plenário, não, ele trabalha, quando ele visita suas bases, ele trabalha nas reuniões das comissões, que são intensas, e essa visibilidade é muito importante. E essas entidades, na área de comércio, indústria, serviço, social, a participação delas é muito importante, porque também levam esse olhar da população para os parlamentares. Muitos não são da região, em conhecer aquela região mais efetivamente. Então, é uma troca. Eu vejo isso também como uma troca. A sociedade contribui com o parlamento, passando essas informações, e o parlamento, por sua vez, tem que fazer o papel de casa, né? Tentar seguir adiante com essas propostas. Em miúdos, o que estão falando é o seguinte: a Assembleia, quando vai nas regiões e quando ela abre espaço para que essas entidades falem, ela está deixando que a sociedade fale do que está acontecendo na sociedade ou na sua região, né? Então, ela abre para entidades que são dali, vamos lá,
O Denis citou a sessão de Criciúma, né? Que a gente acompanhou, por sermos do Sul, obviamente estávamos mais presentes nos dias de Alesc itinerante em Criciúma. Bom, lá em Criciúma, as associações empresariais falaram, as representações dos hospitais filantrópicos falaram, entidades das mais variadas áreas falaram e falaram para alguns deputados que se fosse, por exemplo, uma sessão especial em Criciúma, nós teríamos lá talvez a bancada do Sul que já está lá no dia a dia, que já conhece aquelas demandas, que já conhece aquelas necessidades. Enquanto que, ao ser o Alesc itinerante, e acho que é importante que isso seja mantido também neste formato, com a presença dos 40 deputados, fazer uma sessão itinerante vazia, sem a presença dos deputados, não agrega tanto. Então, termos lá tantos deputados que conhecem os assuntos da região é o que faz com que, de fato, o Estado, o Parlamento, né, conheça aquilo que está acontecendo no dia a dia daquelas cidades. E sobre manutenção de tudo isso, o presidente Júlio Garcia garante para os seus 2 anos de presidência a continuidade e me parece que tomou uma envergadura tal que não tem mais recuo, não tem mais retrocesso. A próxima legislatura terá que continuar, a outra e a outra. Justo por isso, Maria Helena, que o Lucas acaba de falar, existe uma ressonância regional e o fato de proporcionar a presença de deputados que não são daquela região, naquela região, creio que projetou muito essa ideia, essa iniciativa. Lucas falou muito bem, se é uma sessão especial, se é uma sessão solene, a presença parlamentar não é tão intensa. Uma sessão ordinária tem que ter quórum. Então, nós temos a presença de grande parte dos 40 parlamentares e essa troca, como eu falei, conhecer bem a região e essas entidades, essas organizações, a população conseguir esse espaço para apresentar as suas reivindicações. E até pelo fato de tratar dos problemas regionais, o Alesc itinerante tem mais público. Porque se está falando de um problema que me afeta diretamente, eu vou lá acompanhar, eu vou lá ver o que estão falando, eu vou lá ver o que estão propondo para solucionar. E tem que ir, né? E tem que ir. E tem que ir. É papel do cidadão também acompanhar e não ficar, né, desligado de tudo. Mas, se está falando de um problema lá de uma outra região e tal, talvez o meu interesse seja menor. Então, quando estão próximos do cidadão, falando do problema que impacta diretamente no dia a dia do cidadão, até a presença de público aumenta. Aumenta. E tem uma questão prática no meio disso tudo. A gente já percebe nas regiões resultados daquilo que foi levantado, principalmente no tocante à intervenção das entidades. Nas edições anteriores, nós tivemos temáticas, por exemplo, relacionadas à infraestrutura, que ganharam corpo, volume nas edições do Alesc itinerante, mobilizações por estradas, por pautas de infraestrutura regional, enfim. E isso certamente vai se repetir nas edições deste ano, agora, dos próximos meses, em São Miguel do Oeste, em Mafra e em Balneário Camboriú. E em 2026 serão contemplados o Sul e a Serra. A Serra ainda não entrou no jogo, né? O Sul certamente algum outro destino fora Criciúma. Ou seja, está garantida a capilaridade do projeto, viu, Maria Helena? 2026 vem com tudo novamente, o Alesc itinerante, pelo sucesso que é, pelo que representa. E agora tem que fazer em todas as regiões, senão as regiões vão gritar, né? Com os próprios parlamentares. Pô, e aqui? Todo mundo quer. E é importante isso, que muitas vezes não seja realizado na cidade polo, que tem mais acesso, muitas vezes, à informação, ao próprio contato com os parlamentares. Mas em outros municípios, acho que isso é bem relevante e valoriza, inclusive, todos os municípios catarinenses dentro do possível. E dá um pertencimento ao deputado, né, Lucas? Porque ele também... É uma região, né? Ele é votado e representa o estado inteiro, né? Quando é que você imaginaria, por exemplo, uma sessão itinerante da Assembleia em Mafra, né? Exato. Bom, já tem data marcada. Exato. Já tem data marcada, vai acontecer, né? Já tem a previsão, Mafra pode se preparar. Até porque Mafra vai falar sobre os problemas de Mafra, né? Ou da região, representando assim a região lá da cidade de Mafra. Que interessante. Por isso, exploramos aqui o tema Alesc itinerante e a TV AL voltará muitas vezes a essa temática, o Política em Foco também, porque é tema daí, do seu cotidiano, do seu dia a dia cidadão catarinense. Em instantes, o Política em Foco vai tratar de sanidade animal, porque temos a pauta da gripe aviária, que é extremamente importante para a economia de Santa Catarina e é claro que esse tema encontrou ressonância na Assembleia Legislativa. É o nosso destaque da sequência no Política em Foco. Já voltamos. Estamos de volta com o Política em Foco aqui na TV AL, com os assuntos que repercutem em Santa Catarina, que chegam ao Parlamento catarinense,
como essa caixa de ressonância das temáticas do nosso cotidiano. E agora o assunto tem a ver com economia, com sanidade animal, com um segmento extremamente importante para a matriz econômica relacionada ao agro em Santa Catarina. A prevenção à gripe aviária e todos os cuidados para que o nosso estado continue área livre desse problema de saúde animal. A gente repercute esse tema com os nossos colegas que fazem conosco essa edição do Política em Foco, a Maria Helena e também o Lucas Casagrande. Essa é uma luta constante, né, Maria Helena? Porque quase 1/4 das exportações de Santa Catarina estão relacionadas a esse segmento. Então, veja a dimensão econômica disso. Não, foi um susto, né? Nós, na verdade, todos nós levamos um susto com essa história de gripe aviária. É uma criança pequena num restaurante dizendo para a mãe, não vou comer frango, tem uma tal de uma gripe aí, mãe. Não, mas calma lá, não era isso, mas era tão preocupante quanto, né? Sem dúvida alguma, um prejuízo seria enorme. Graças a Deus, né, chegamos às boas notícias de que não há em Santa Catarina a gripe aviária, mas a gente já fica com essa preocupação de como evitar que venhamos a ter, né? Não é possível, o prejuízo seria enorme para o nosso estado, para a nossa economia. Eu me lembro de imagens, não sei se vocês lembram disso, imagens de frangos sendo abatidos em função de doenças que já aconteceram em outras regiões do país. É realmente muito triste de ver. Então, eu acho que o nosso estado, tenho certeza, nosso estado sempre esteve muito à frente na questão da sanidade animal. Lembro também muito sobre a febre aftosa, né? Não, Santa Catarina é livre da febre aftosa, é livre da febre aftosa. Mas, queira ou não, o mercado internacional fica atento e preocupado. E aí, muitas vezes, suspende a exportação só de medo de ter, né? De que venha a ter. Então, por isso que é muito importante essa área, tanto que trabalha na área do governo SIDASC, EPAGRE, que cuidam dessas questões da sanidade animal. Foi bom o parlamento também ter uma atenção especial, levantar o assunto, discutir, até porque se fortaleça essas áreas. A gente tem que ter essa consciência de que essas áreas que trabalham para a sanidade animal em nosso estado, elas são fundamentais para manter a economia do nosso estado, porque, como você falou, precisamos da geração de emprego, da geração de renda, das exportações, do que isso representa economicamente para o nosso estado. Bom, eu penso que a gente precisa começar com informação. Nós não temos gripe aviária em Santa Catarina. Isso, não tem, não temos. veio. O caso gente. não foi aqui, não afetou a nossa produção. Agora, isso acende um alerta para uma discussão que precisa ser futura e que passou pela Assembleia, pelas manifestações feitas pelos deputados na Assembleia Legislativa, que é a questão da discussão do regramento. A gente não pode aceitar mais que as regras valham para o país. O Brasil é muito grande, o Brasil é um país continental. Como é que a regra que vale para um estado longe e que não respeita as mesmas regras e os mesmos cuidados que são impostos pelas vigilâncias sanitárias municipais, pela SIDASC, aqui em Santa Catarina, que não respeitam as mesmas regras, como é que a exportação é feita pela mesma regra? Então, por exemplo, esse caso aconteceu próximo de Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul, imediatamente os protocolos foram startados, imediatamente iniciaram as barreiras. Eu cito Araranguá, tem algumas dessas barreiras da SIDASC, tá lá na ponta, fazendo a pulverização dos caminhões, o cuidado com os caminhões para evitar que a chegada em Santa Catarina. Tá, mas e estados em que isso não aconteceu? Por que a regra de exportação é a mesma? Se nós nos cuidamos, se nós nos mantemos, acho que é preciso a gente chegar no mercado internacional e dizer o seguinte, não, aqui em Santa Catarina nós não temos. E não vamos ter porque tomamos os cuidados para não ter. Então, a regra de exportação precisa ser diferente. Isso nos leva a discutir até pacto federativo nesse sentido, né? Como é preciso rever esse tipo de relação. Mas 23% das exportações de carne de frango do Brasil são oriundas de Santa Catarina. Olha a importância disso. Na Assembleia Legislativa, o deputado Thiago Morastoni, do Podemos, ele fez uma referência muito interessante ao papel da SIDASC, e aqui a gente precisa enaltecer, né? A importância estratégica fundamental que a SIDASC tem, e em cima do que disse o Lucas, 2 providências imediatas foram tomadas quando surgiram
os primeiros casos, aquele primeiro foco lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O que se fez inicialmente? A proibição da entrada de aves vivas e ovos férteis de municípios gaúchos afetados e também a desinfecção de caminhões de transportes de aves nos limites, principalmente lá no sul do estado. Quem tem, como Santa Catarina tem, Maria Helena, uma estrutura como a SIDASC, está protegido. Exatamente, e não podemos deixar de sempre ter um olhar para esse tipo de órgão, como eu falei no começo. SIDASC é fundamental para a economia de Santa Catarina e muitas vezes sofre, claro, questão de fiscalização, muitas vezes precisa de mais servidores específicos para essa área. Nós não podemos, e o parlamento está atento a isso, afrouxar, como diz na minha terra, né? Afrouxar com relação a essas questões. Nós temos que ter a estrutura mantida, né? E com condições reais de cuidar para que isso não venha a nos afetar. Você fala de regras, né, para os estados e tudo. Tivemos recentemente aí a questão da pesca da tainha, né, uma cota para Santa Catarina. Então, a importância da economia e não deixarmos muitas vezes questões políticas virem a prejudicar o nosso estado. Então, o parlamento tem que estar ligado nisso o tempo todo. É a nossa sobrevivência enquanto estado, enquanto economia. Aliás, Lucas, eu conferia hoje um dado, a SIDASC, a região do estado em que proporcionalmente a SIDASC mais está presente é a sua região. Do extremo sul, ela está em todos os municípios do extremo sul. Ela está presente em todos os municípios, ela tem duas barreiras, nesse caso específico, ela tem duas barreiras, na BR-101 em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e na Serra do Faxinal. É uma serra que ainda está em obras, mas é uma serra que ela é considerada como uma rota alternativa para quem não quer vir pela BR-101. Então, está com algum problema? Então por ali também tem barreira da SIDASC cuidando dessa questão das aves. E o deputado Zé Milton destacava isso também nas suas manifestações na Assembleia, até porque é engenheiro agrônomo da SIDASC. Ele foi servidor ou é servidor? Ele é servidor e está deputado. Isso. E o deputado destacava a presença e a necessidade não só de manter a presença, mas de estruturar também a SIDASC, porque é nesses casos, é quando acontece o problema, que dessa vez foi evitado porque tinha estrutura para fazer isso. Foi evitado porque tinha servidor para ir para a ponta fazer esse trabalho. Né? Não foi evitado só porque não veio para Santa Catarina, não foi ao acaso. Foi evitado porque foram adotadas medidas para evitar que isso acontecesse. Em cima do que o Lucas coloca, o deputado José Milton Schaeffer, do Progressistas, ele, pela experiência que tem no segmento, ele levantou alguns aspectos importantes que, se houvesse a chegada a Santa Catarina da gripe aviária, nós teríamos como consequências rápidas e terríveis para o estado. Suspensão de exportações, obviamente um desemprego na cadeia, impacto imenso em toda a cadeia produtiva e o deputado tocou em plenário num aspecto que o Lucas levantou antes aqui. A necessidade, Maria Helena, de rever os protocolos para que a gente direcione os mercados, né? Porque Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Ceará, e seja lá de onde for, vão pagar a conta de um problema que o Rio Grande do Sul precisa resolver, né? Que eu, como gaúcha de nascimento, fico bem triste, né, de falar nisso. O estado que já passou pelo que passou recentemente, todos nós ficamos consternados, né, com a questão das enchentes, enfrentando esse tipo de situação. E Santa Catarina tem ensinado os demais entes da federação como se faz realmente sanidade animal, desde, como eu falei antes, da questão da febre aftosa. Então, nós somos um modelo a ser seguido no país inteiro. O Rio Grande do Sul, aqui do ladinho, meu Deus do céu, que perigo nós corremos, né? Um perigo, realmente levamos aquele susto, não foi brincadeira, mas como o Lucas falou, graças a Deus a gente tem que vir com a notícia boa que não temos. Aqui não temos. Gente. A gente precisa começar com informação, né? Não tem, até para não alarmar uma situação que não existe. Daqui a pouco alguém pega pelo meio, assim, né? E entende errado, no começo, né? Daqui a pouco de uma criança está ouvindo isso e achar que tem... Não pode comer frango, não, calma, então, não é isso. Não temos essa questão da gripe aviária. E não é uma questão aqui contra o Rio Grande do Sul. Não há um embate entre estados aqui com relação a essa questão. Muito pelo contrário. Só que o estado de Santa Catarina, como faz esse trabalho de forma muito criteriosa, e não o faz somente na questão da gripe aviária, o faz também na questão da carne bovina, o faz também na questão do arroz, por exemplo, é outro tema, né? Por que Santa Catarina tem um regramento
tão firme com relação ao uso de agrotóxicos, por exemplo, e se importa arroz que vem do Uruguai com uma sorte de agrotóxicos muito grande, uma variedade, ou seja, a qualidade não é a mesma. Mas né? aí Então, o preço, sim, aí o muitas preço vezes se torna mais competitivo. bem mais competitivo. Então, como se tem tanta diferença, ora, se nós temos um produto de qualidade, se nós temos um cuidado com esse produto, bom, nós precisamos vender bem esse produto. Nós representamos praticamente 1/4 da produção aviária do país, de exportações. Então, nós temos um tamanho nesse mercado significativo. Bom, precisamos fazer valer esse tamanho para que as regras para o Estado, para o produtor do Estado, que cumpre as regras, que tem os cuidados necessários, que para quem está lá no aviário, lá na ponta, lá no aviário, cuidando do seu frango, bom, para que esse profissional seja reconhecido e, por que não dizer, até valorizado financeiramente. E aí entra um papel que a Assembleia Legislativa tem nisso de proporcionar pelos seus líderes o quê? Essa coesão entre ente público, população, produtor, quem faz a proteção, no caso da SIDASC, e aí eu chamo a atenção também para essa condição plural dos deputados que se envolveram com o tema na Alesc. Por exemplo, o deputado Antídio Lunelli, do MDB. O deputado foi à tribuna e fez lembrar o seguinte, Maria Helena, em cima do que falamos aqui até agora e nessa questão da defesa de Santa Catarina, foram estruturadas em tempo recorde 300 barreiras sanitárias em todo o estado. Olha que número, levando-se em conta que o nosso estado geograficamente não está entre os maiores do Brasil, isso potencializa ainda mais o tamanho do esforço para que sigamos protegidos. E que conseguimos. Mas como ele falou, tem essas vias ditas alternativas que se tornam muito perigosas. Mas elas estão protegidas também? Pois é, muito perigosas. Então, essa mobilização foi fundamental e assino embaixo do que você diz, o parlamento está ligado nesse tipo de tema, um tema que tem influência na nossa vida, na nossa economia, nos deixa felizes, porque é o papel realmente do que a gente chama, falamos no bloco anterior, os nossos representantes. Então, tem que estar ligado nesse tipo de tema prejudicial. E sempre fortalecer, volto a falar, essas entidades como a SIDASC são imprescindíveis, fundamentais, imprescindíveis para não se deixar acontecer. Porque não temos em Santa Catarina gripe aviária, ok? Só para não deixar só para não dizer que não falamos das flores, né? Como diz o poeta, além da SIDASC, que a gente não citou aqui, mas cumpre um papel também muito fundamental no desenvolvimento, no chegar nesses 23%, a EPAGRE. Eu comentei, EPAGRE também é uma empresa pública, também é uma empresa do Estado, e que se não fosse a EPAGRE, talvez não nessa questão da gripe aviária, mas se não fosse a EPAGRE, não estaríamos nos 23%, né, de abate de aves para exportação no país. Talvez esse número não seria tão grande. E faz parte do papel da EPAGRE pesquisar e nos dar acesso a informações como essa aqui, ó. O vírus, lá no passado, quando chegou no Brasil, ele chegou no Brasil por intermédio de aves migratórias. Por isso que a SIDASC deixa uma orientação fundamental para que seja reiterada aqui para todos os catarinenses, amigos, que é a seguinte: se você, cidadão, encontrou em qualquer lugar uma ave morta, é importante notificar, porque ela pode ser uma ave migratória que esteja contaminada. E um manuseio dela inadequado pode gerar um problema, veja, a partir daquela ave migratória. E aí nós voltamos ao papel de EPAGRE, SIDASC, enfim. Né? E lá por cima não tem como fazer barreira, não tem como elas andam para lá, elas andam para cá, não tem fronteira. Mas posso citar um caso específico? Aconteceu acho que há um ano ou 2 anos atrás, um caso, porque assim, ó, a gente imagina aqui uma grande empresa, quando a gente fala de exportação de aves, a gente está imaginando aqui uma grande empresa, né, com todos os seus regramentos, com todas as suas regras, porque é assim mesmo. Né? E notadamente em Santa Catarina, especialmente as cooperativas, né, tem esse papel muito grande de fazer esse trabalho. Mas como é que isso chega lá nessas grandes cooperativas? Às vezes chega lá naquele cidadão que cria uma galinha em casa. Isso aconteceu há 1 ano e meio ou 2 anos atrás em Maracajá. Maracajá, uma ave migratória, teve contato com um animal de uma propriedade pequena, o cidadão criava lá uma galinha para ter os seus ovos. Foi um suíno ou foi uma galinha? Foi uma galinha. O cidadão tinha lá uma galinhazinha para ter os seus ovinhos. Né? E esse animal teve um problema. Se criou uma estrutura da SIDASC na região para visitar todos os produtores, não só
os produtores de aviários, que são afiliados a essas cooperativas, mas os produtores residenciais, para que todos fossem visitados, para que todos soubessem dos riscos, para que todos soubessem os protocolos. Se acontecer com um animal meu, o que eu faço? Né? Que é o que, na verdade, é a informação que a gente precisa disseminar para evitar que isso aconteça e que isso chegue numa cadeia industrial. Notificar. Notificar. Que importante isso tudo, a gente saber que temos estruturas técnicas, como a SIDASC, para nos salvaguardar e que politicamente as nossas lideranças estão ligadas a esse assunto. Pautas de hoje do Política em Foco, falamos de gripe aviária e falamos de Alesc itinerante. Maria Helena, muito obrigado pela presença aqui e até a próxima. Foi ótimo, é sempre bom estar aqui e a gente poder, primeiro, encontrar os amigos, depois falar com vocês sobre o que acontece na Alesc. Com certeza. Lucas, até a próxima. É sempre bom discutir os assuntos que passam, né, por Santa Catarina e que passam também pela Assembleia Legislativa. Com certeza. E os grandes assuntos de Santa Catarina que passam pela Assembleia Legislativa estão aqui, na pauta e no radar do Política em Foco. Com a Maria Helena, com o Lucas Casagrande, fizemos mais esta edição que você acompanha aqui pela TVAL. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.